eu preciso defender, sim, as palavras de Frei Gilson, corroborar com cada uma delas e, ao mesmo tempo, dizer que esse homem tem feito um bem enorme, inclusive, a muitas mulheres. A deputada do PL do Rio de Janeiro, Cristo Nieto, sai em defesa do Frei Gilson. Ela fala que o Frei Gilson não está sendo investigado por nada. Na verdade, tem algumas pessoas que estão tentando imputar ao Frei um grave crime que é de pregar o Evangelho. Ela fala que hoje em dia a pregação do Evangelho está sendo criminalizada. Pregar a palavra de Deus, o conhecimento sobre a Bíblia está sendo praticamente vilipendiado. E está sendo criminalizado por muitos, que na verdade têm essa veia de perseguição aos cristãos. Ela fala que muitos cristãos estão sendo mortos por causa do Evangelho. Ela fala também que tem muitas pessoas que estão vivendo o martírio branco, que é essa perseguição às pessoas que oram. Ela fala que o Frei Gilson é um homem simples, um homem honrado, um homem que é um pregador da palavra, que tem o maior tesouro, que é ser embaixador de Cristo. Que o Frei Gilson é uma pessoa distinta, que tem feito um trabalho de evangelização maravilhoso no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Eu concordo com a deputada Cris. Essa perseguição ao Frei Gilson é uma demonstração que o mal existe e está avançando no nosso Brasil e no mundo. É uma luta espiritual, na palavra de Deus, no livro de Efésios capítulo 12, versículo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. O Frei Gilson não faz nada de errado, ele está tirando as pessoas das trevas, trazendo para a luz que é Cristo. E isso está incomodando o diabo. Aí o diabo usa as pessoas que não acreditam em Deus, e passam a atacar o Frei. Temos que rezar muito pela vida do nosso querido Frei Gilson, suplicando proteção e libertação para que ele persevere para sempre, para que ele continue resgatando almas para Jesus, assim seja. Amém. Por uma questão de justiça, fazer justiça, eu preciso defender, sim, as palavras de Frei Gilson, corroborar com cada uma delas e, ao mesmo tempo, dizer que esse homem tem feito um bem enorme, inclusive, a muitas mulheres. Aqui a gente precisa restabelecer a verdade dos fatos. Primeiro que o Frei Gilson não está sendo investigado por nada. Na verdade, algumas pessoas estão tentando imputar ao Frei Gilson um grave crime, que é de pregar o Evangelho. Hoje em dia, a pregação do Evangelho está sendo criminalizada. Pregar a palavra de Deus, o conhecimento sobre a Bíblia, praticamente está sendo vilipendiado e está sendo criminalizado por muitos, que na verdade tem essa veia de perseguição aos cristãos. Quando a gente olha, por exemplo, para o mundo, a gente vê cristãos perseguidos de forma cruenta no mundo inteiro. Pessoas que estão derramando seu sangue pela causa do Evangelho, pela causa do reino. Quantos cristãos estão sendo mortos no mundo inteiro, no Oriente Médio, em tantos lugares onde a perseguição é severa. Mas nós temos também o que nosso Papa Emérito Bento XVI já dizia, que era o martírio branco, o martírio da ridicularização. E é isso que acontece muitas vezes no Brasil. O martírio que de fato não é preço de sangue. No entanto, existe um martírio branco, esse martírio do escárnio. Muitas pessoas escarnecem de pessoas que se levantam para orar. O Frei Gilson é um homem simples, um homem honrado, um homem que é um pregador da palavra, que tem um maior tesouro, que é justamente ser o embaixador de Cristo. Uma pessoa distinta que tem feito um trabalho de evangelização maravilhoso no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Um homem que se levanta às 4 horas da manhã para orar e, de fato, para fazer com que outras pessoas entendam o valor da oração. Às vezes as pessoas atacam de forma descontextualizada, tiram frases de contexto e vira pretexto, muitas vezes, para a criação e produção de narrativas, muitas vezes falaciosas e vexatórias, porque atacam a honra de um homem que simplesmente é um agente e um instrumento de evangelização e tem feito um bem às almas, um bem, uma alma orante, uma alma piedosa como a do Frei Gilson. E aqui eu estou defendendo não só o Frei Gilson, mas o caráter missionário, a missão evangelizadora que esse homem tem, o impacto que ele tem causado na vida de tantas pessoas, muitas vezes desesperadas, talvez se encontrem sem sentido na vida e, ao se deparar, por exemplo, com o rosário às 4 horas da manhã, ao se deparar com aquele homem orando, pregando a palavra, essas pessoas são tocadas, impactadas de alguma forma. Então isso é muito sério, é o caráter evangelizador. E aqui uma deputada que me antecedeu falou sobre o fato de ele ter dito que a mulher, ela não veio para curar a solidão do homem. Mas em que
se referia, por exemplo, essa frase? Ao que Frei Gilson se referia ao dizer isso? E, sinceramente, eu me sinto muito honrada, porque ali a gente está observando, inclusive, os preceitos bíblicos. Ele estava se referindo, por exemplo, a Gênesis 2:18. Eu sei que tem pessoas que gostam de escolher versículos bíblicos e usar conforme conveniência, mas a gente tem que observar a Bíblia como um todo. E mais ainda, na criação do mundo, quando Deus criou tudo e viu que tudo era bom, ele viu que o único momento que não era bom era que o homem estivesse só, porque faltava a figura da mulher, deputada Clarice. Faltava a figura da mulher. O homem ele foi tirado do barro, verdade. Mas olha só a dignidade da mulher. Deus é tão bom que tirou o homem do barro, criou sua imagem e semelhança e tirou a mulher da costela. Por quê? Primeiro, para mostrar o caráter de complementariedade. Santo Agostinho já nos dizia que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para que não fosse superior a ele. Não foi tirada dos pés para que não fosse inferior. Mas foi tirada da costela para dar esse caráter de complementariedade. Homens e mulheres são complementares, eles não são adversários. Eles não são... não tem que ter desavença, não tem que ter guerra de sexos, como a gente vê muitas vezes na dialética da sociedade, uma guerra de sexos. Não é isso que preza a palavra de Deus. Da mesma forma, a mulher, ela foi tirada da costela, demonstrando que ela foi tirada de alguém que já era imagem e semelhança de Deus. Olha só a especialidade, olha só a dignidade que Deus conferiu a essa mulher. Da mesma maneira, como as palavras do Frei Gilson, ela foi criada também muito nesse sentido, para curar a solidão do homem. Em que sentido que ele falava? Porque não era bom que o homem estivesse só no paraíso. Não era bom que o homem estivesse ali para usufruir de tudo. Era necessário uma auxiliadora que lhe correspondesse. Aí o movimento feminista vocifera, se levanta, tem choro e ranger de dente, porque dizem que a Bíblia é machista, o que é um grande absurdo e é um desconhecimento bíblico, inclusive, sobre a etimologia das palavras. Quando a gente vê a etimologia da palavra auxílio, ela vem do hebraico ezer. O que significa ezer? Essa palavra auxílio é a mesma palavra que foi atribuída a Deus no Salmo 46. Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Da mesma forma, tantos outros salmos, tantas outras referências que nós temos na Sagrada Escritura, que nós vemos que Deus é o nosso auxílio. Quer dizer, olha só a dignidade que foi conferida à mulher. Olha o atributo de Deus que foi conferido à mulher. A mulher não é menos. A mulher não é mais. A mulher, ela é ontologicamente igual em dignidade. Existe uma igualdade em dignidade, embora, sem dúvida, papéis sociais diferentes. A mulher gera vida. Isso é um bem, isso é uma dádiva de Deus. Então tem pessoas que gostam de reduzir a palavra de Deus. Muitas vezes tem pessoas que gostam de instrumentalizar a própria palavra de Deus, usar como escudo das suas próprias ideologias, turvando, muitas vezes, a própria visão bíblica das coisas. Não posso ouvir calada simplesmente pessoas quererem utilizar uma frase do Frei Gilson contra ele como se ele estivesse reduzindo ou então desqualificando a figura feminina. Isso não é verdade. Até porque muitas vezes o movimento feminista faz isso. O movimento feminista instrumentaliza grupos de pessoas, inclusive mulheres mesmo, em prol de uma agenda, no avanço de uma agenda, que é a política ideológica. Só que a palavra de Deus, ela não é ideologia. A palavra de Deus, ela é verdade. A igreja, por exemplo, como diz em Timóteo 3,15, ela é sustentáculo da verdade. Então nós temos um compromisso moral com a verdade, que não é nenhuma coisa, é uma pessoa que é Jesus. Então eu preciso, até por dever de consciência moral e por uma questão também de ética e de respeito, não só essa consciência moral, mas também por uma questão de justiça, fazer justiça, eu preciso defender sim as palavras de Frei Gilson, corroborar com cada uma delas e, ao mesmo tempo, dizer que esse homem tem feito um bem enorme, inclusive, a muitas mulheres. Eu, inclusive, não só sou aquela que sou uma grande incentivadora do trabalho evangelizador do Frei Gilson, mas eu desejaria, que todos tivessem o mínimo de conhecimento sobre o que ele está fazendo. Não é sobre uma pessoa. Aliás, a pessoa, sim, sobre Jesus. E ele é embaixador de Cristo, não tenha dúvidas. Ele é um sacerdote que está honrando o seu batismo, está honrando o seu ministério sacerdotal e está levando mais almas para o reino de Deus. Está arrebanhando pessoas conforme a palavra de Deus, na retidão da doutrina. Está pregando a doutrina, a sã doutrina da igreja. E tem pessoas que estão atacando covardemente, de forma injusta. Então fica aqui a minha solidariedade ao Frei Gilson e fica também aqui o meu repúdio a todo e qualquer tipo de perseguição aos cristãos no mundo inteiro. Nesse caso aqui, o Frei Gilson, mas tantos outros no mundo inteiro, estão sendo perseguidos, estão sendo ameaçados, inclusive de morte, por conta daqueles que são os promotores, às vezes, do, entre aspas, evangelho ao seu molde, querendo mudar o evangelho de Cristo. Deus abençoe a todos.